Estamos testemunhando a crise de identidade da Disney enquanto estúdio, e eu nem tô questionando aqui a questão da criatividade, né? A galera fica muito, ai, porque não precisava de tanta sequência. Eu nem tô me referindo a isso, mas realmente falando sobre uma crise de identidade que o estúdio tá passando pelos últimos anos e que eu acho que agora ficou muito claro em Moana 2, porque nesse filme eu senti uma sensação muito curiosa, porque apesar do filme ser lindíssimo, lindo, lindo mesmo, ele me passou a mesma sensação daquelas sequências mequetrefes que a gente tinha pro home video, né? Nos anos 90 pro VHS e ali nos anos 2000 pro DVD, aquelas sequências de Mulan 2, Cinderela 2, Pequena Sereia 2, Retorno de Jafar. Acho que a única dessas continuações que deu certo, ao meu ver, foi Rei Leão 2, que eu acho impressionante, gosto inclusive mais do Kovu do que do Simba, polêmico. Mas o fato é que Moana 2 me lembrou muito isso. Aquela narrativa que não necessariamente ela é desnecessária, mas que ela não tem o trabalho, o cuidado igual ao primeiro filme e que dá a expressão que ela não era necessariamente para estar no cinema. Algo que na verdade é meio que exatamente isso, porque Moana 2 foi originalmente planejado como série. E aí quando o filme vai pro cinema, a gente tem essa crise de identidade que fica muito aparente, porque a Disney claramente não sabe o que fazer com Moana, né? Como dar continuidade às aventuras de uma das princesas mais interessantes a surgir nos últimos anos do estúdio, né? Moana 1 é um filme muito bom, é um filme que fez muito sucesso, a personagem se tornou muito querida ao público, mas na hora de dar uma continuidade, parece que eles não sabiam exatamente o que fazer, e o que resulta em um filme que por boa parte do tempo ele parece que tá mais ganhando tempo, mais enrolando pra chegar em um clímax legal, do que necessariamente contando uma boa história, apesar de ser muito claro que esse universo, né, esse cosmos, esse microcosmos ali de Moana, tem muito a ser explorado, tem muita coisa que pode ser elaborada, pode ser desenvolvida, pode ser trabalhada e expandir essa mitologia de várias maneiras, mas eles ficam ali meio perdidos, não sabendo exatamente para onde devem ir. E isso é muito louco porque justamente no primeiro ato de Moana 2 é onde a gente nota que não tem nada a ser contado. Esse filme, ele tá ali trabalhando, ele tá plantando ideias, ele tá trazendo personagens de volta e apresentando outros personagens que, sinceramente, eu não consigo me importar tanto. Eu acho que os coadjuvantes de Moana 2 são bem fracos, mas aí a gente tem esse primeiro início onde ele mais se segura pelas músicas, que são bem legais, do que necessariamente pela história que eles estão contando. E olha que a gente tem um grande acerto nesse filme, que é trabalhar com um espaço de tempo entre o primeiro e o segundo, que é aquela coisa assim, a gente tá vendo uma Moana um pouco mais velha, a gente tá vendo ela mais madura, ela tem uma irmãzinha lindíssima, coisa mais fofa do mundo, que não tá no primeiro filme. Então a gente tem essa questão ali de ter um espaço de tempo pra gente ter uma personagem um pouco diferente, né? Um pouco mais amadurecida, com uns dilemas diferentes do que do primeiro. Ao mesmo tempo tá sempre sendo prejudicado por esse sentimento de que não temos uma história, não tem uma narrativa, né? Tá ausente de narrativa esse filme. E talvez isso seja muito pelo fato de que a gente tá vendo um filme que ele conta com 3 diretores. É muito difícil quando a gente vê ali um filme com muitos diretores, se não for uma antologia, a gente já pode acender o sinal vermelho, porque isso pode dar problema. Aquela ideia de 3 pontos de vista criativos que provavelmente vão se conflitar em algum momento. E tendo em vista que Moana 2 era para ter sido uma série que foi comprimida em um filme, a gente consegue ver justamente alguns momentos que esses pontos de vista eles meio que se complicam ali, se conflitam, e acaba que resulta em um filme que demora para ir para algum lugar. Mas bora falar hoje aí desse filme aí, dessa continuação que ninguém pediu, mas que nós temos, Moana 2, filme dirigido por David G. Derrick Jr., Dana Leduc-Miller e Jason Hand. São 3 diretores, eu não sabia os nomes, é meio complicado. Mas lembrando que se você ainda não me conhece, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Já aproveita para se inscrever se for novo por aqui e deixa um like nesse vídeo para ajudar a gente, vai ajudar bastante. Por aqui eu falo sempre de cinema, trazendo opiniões sobre os lançamentos no cinema, no streaming. Se você quiser me acompanhar falando mais de cinema, séries e outras coisas que eu estou consumindo, vale também me seguir lá nas minhas outras redes sociais, o arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. Bora lá! Buscando reconectar seu povo com o oceano e outras civilizações, Moana parte em busca de uma ilha perdida acompanhada de novos companheiros. Mas para quebrar a maldição de um deus antigo, Moana precisará contar novamente com a ajuda do semideus Maui. Moana 2 é a primeira sequência dos estúdios Disney, Disney Animation, não estou me referindo a Pixar nem outras divisões da Disney, Disney Animation. Moana 2 é a primeira sequência desse estúdio
desde Frozen 2. E é até engraçado quando a gente olha para os dois filmes e vê como são diferentes entre si, ao passo que Moana parece reciclar algumas ideias de Frozen, que pelo menos na minha visão é uma sequência que consegue se dar muito melhor sendo uma sequência do que Moana. Afinal de contas, a gente vê a Disney tentando emplacar novas franquias, tentando emplacar novos filmes originais, mas nenhum parece ter dado tão certo assim nos últimos anos, desde os fracassos de Wish, Mundo Estranho e até Encanto, que parece que, apesar do sucesso que ele fez ali, ele não agradou tanto a Disney, né, não teve o retorno esperado, como foi o caso de Moana e Frozen. A gente tem aqui essa sequência que ela vem com a facilidade de estar trabalhando com o universo e personagens que já estão apresentados ao público, mas também o peso, o primeiro peso de ser tão bom muitas vezes quanto o original, né? O público espera uma sequência que faça jus ao original, que seja tão boa quanto, que supere, que faça essa expansão da mitologia. E também aquele peso de conseguir vencer o sentimento de que esse é um filme feito unicamente pelo dinheiro, né? Unicamente é um filme caça-níquel, ele não tem uma ideia criativa. Então ele precisa se provar como uma sequência. Parece que é fácil por a gente já ter esse conhecimento dos personagens, mas se você vê, as pessoas botam uma certa expectativa difícil para trabalhar numa sequência. E eu acho que Moana 2 tem esse problema, porque ele não consegue ultrapassar, né, quebrar essa barreira de que parece que eles tinham uma ideia legal em mãos. Acaba soando realmente que ele foi feito simplesmente para capitalizar, porque a ideia criativa do filme, embora exista, embora ele seja ali inserido, ela nunca é realmente trabalhada de verdade. A gente tem mais um filme de transição que parece que está querendo apontar para uma direção de uma franquia maior, seja com série mesmo no Disney Plus, seja com a Moana 3, que podemos esperar aí talvez uma confirmação nos próximos meses, mas que quando tange a contar a própria história, a gente vê novamente o que eu citei, a crise de identidade da Disney, que pra mim tem nome e sobrenome, chama Disney Plus. Pode ver que depois do Disney Plus, toda vez que a Disney ela tenta emplacar alguma coisa, ela acaba se atrapalhando muito na hora de ficar pensando em cinema, em streaming, como a gente preenche o streaming. E aí a gente tem filmes como Moana, que inclusive era para ser uma adição de catálogo, era para ser uma série pro streaming, mas acaba se tornando um filme que fica pelo meio do caminho. Ele nem consegue ser tão grandioso e interessante quanto o primeiro, mas ele acaba também não conseguindo desenvolver as suas ideias tão bem quanto ele desenvolveria, provavelmente, se fosse uma série. Então aqui a gente tem aquele fator de comparação que ele é muito negativo, né? Por exemplo, eu citei Frozen 2, que pra mim é uma sequência que funciona, porque eu acho ela tão boa quanto o original, até superando o original, mas Moana 2 já fica ao contrário, porque eu acho Moana 1 muito bom, é um dos filmes excelentes da Disney, mas Moana 2 não consegue chegar nem perto disso em vários aspectos que não necessariamente o visual, né? O visual é meio que aquela coisa de fazer o mínimo. A gente tá vendo um filme com uma grande diferença de tempo, então era o mínimo de se esperar que ele fosse muito bonito, muito bem trabalhado. Moana 1 já era um filme muito bonito, né? Toda a coisa da animação da água que eles fizeram pro filme. Aqui tá tudo melhor, tá tudo mais fluido, tá tudo mais bonito, mais polido, né? Essa animação mais polida. Mas ao mesmo tempo a gente tem um filme que, fora essa questão visual, ele não consegue em nada se equiparar ao primeiro filme. E aí a gente tem, por exemplo, até a questão das músicas, que eu acho que rola um preciosismo ali com o Lin-Manuel Miranda no segundo, porque aqui é um aspecto que eu consigo gostar bastante de Moana 2. Porque pra mim, Moana 1, apesar de ter uma grande trilha sonora, ele tem ali 2, 3 músicas que se destacam, que é mais ou menos a mesma coisa que a gente tem em Moana 2. Uma trilha sonora interessante, que tem toda essa carga meio cultural, né, com a coisa da Polinésia. Uma coisa ali realmente cultural do filme, né, da mitologia de Moana, mas com 2, 3 músicas que conseguem se destacar e serem bem memoráveis. Eu confesso que eu gostei bastante, principalmente da música da vilã, ou da pseudo-vilã, que é uma das melhores músicas do filme, apesar da personagem ficar devendo. Acho que a personagem é um desses exemplos que a gente pode dar em Moana 2, como um dos casos que ficam prejudicados pelo desenrolar incômodo do filme. A personagem, ela promete uma coisa, nunca entrega de fato o que ela deveria, e ela acaba meio que saindo de cena de uma maneira anticlimática, só pra deixar o gostinho de talvez aparecer numa sequência. E justamente esse ponto dessa personagem, que deveria apresentar um conflito, né, ela meio que apresenta no primeiro ato um conflito que nunca é desenvolvido, e aí a gente tem um problema no segundo ato de Moana 2, que é um ato quase anticlimático. Apesar do filme conseguir crescer um pouco nesse momento, seja pela música da personagem, ou seja por a gente ter ali mais cenas do Maui, que é um personagem muito carismático, que consegue elevar a qualidade do filme, é onde a gente mais vê como Moana 2 é um filme mal resolvido
resolvido nele mesmo, ele não sabe pra onde ele tá indo. Os próprios personagens, eles parecem mal colocados na trama, a gente tem bastante coadjuvante com destaque aqui, que também nunca mostram a que veio, e como eu falei, particularmente eu não consegui me interessar, eu não consegui me apegar com nenhum deles, eles têm bons momentos, algumas frases de efeitos, e até assim, prometem que vão ser um pouco mais do que eles são, mas realmente nunca cativam de fato, e a gente fica mais no filme pela presença da Moana e do Maui, que são os personagens originais que a gente está reencontrando. E são justamente a Moana e o Maui que vão trazer esse sentimento de que a gente está vendo esse filme legal, né? A gente gosta desses personagens, a gente quer reencontrar eles, e os momentos que eles dividem juntos são muito legais, inclusive com a nova música do Maui, que eu também vou destacar aqui porque eu gostei dessa música, e que tem essa química ali de personagens que engrandece a obra, apesar da obra em si nunca ser muito mais do que isso. E eu até entendo quem sair do cinema com a sensação de que viu um grande filme, porque eu acho que o clímax de Moana 2, né, a cena final, todo o terceiro ato ali, o grande momento do filme, é realmente muito legal. Tem uma cena assim que eu acho lindíssima, eu acho apoteótica, assim, é um grande momento do filme. Eu acho que talvez ficaria entre os grandes momentos da Disney, principalmente se a gente pegar os últimos anos, desse ato final, desse conflito final. Só que tá tão embalado num filme meio incômodo, meio nada, que fica aquela sensação de que o filme inteiro era pra ser tão bom quanto essas cenas finais, né? Porque são cenas que são deslumbrantes visualmente, que são narrativamente impactantes, elas têm ali a música é boa, o visual é legal, a presença dos personagens ali, a forma como a gente tá envolvido emocionalmente com os personagens, não necessariamente com a história, mas com os personagens, isso tudo faz com que o momento final de Moana seja um momento de impacto. Só que fica aquela sensação incômoda de que o filme inteiro é um filme nada, sem nada pra contar, sem nada pra trazer, que chega ao final especificamente para aquele grande momento, e parece que a gente tava ali só enrolando pra conseguir chegar no final, chegar no momento final e, pô, legal, uma baita cena em um filme que poderia ser tão bom quanto isso, mas infelizmente ele não é. Ele entra nessa crise de identidade de que ele deveria ser algo diferente, de que a Disney estaria tentando fazer algo diferente, mas não sabe o que fazer com as próprias peças, né, com os próprios filmes, com as próprias obras. E aí a gente vê filmes como Moana, que parecem que querem ser tudo, atirar para todo lado, e não conseguem ser nada. Então não é uma série edição de catálogo, não é uma série para desenvolver bem os personagens, mas também não é aquele grande espetáculo cinematográfico que a gente deveria receber. Afinal de contas, a gente está falando do nome da Disney, a Disney que é essa empresa que entregou filmes de animação lindíssimos, recentes, os próprios Frozen 1 e 2 são um exemplo, Moana, Encanto, são filmes que têm grandes momentos, grandes músicas, personagens maravilhosos, e aí a gente vem para uma sequência que deveria ser mais interessante, expandir a mitologia, e fica ali enrolando, 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 para entregar um momento que é realmente legal, que é realmente forte, mas para depois a gente ficar pensando no... Era isso? Era só isso? Só isso que vocês tinham a oferecer? Então, para Moana, nota 5. Eu sinto que existe esse problema, eu não me incomodo especificamente com a questão da sequência, né? Ah, é sequência desnecessária, sequência não deveria existir. Eu realmente não me importo, desde que as histórias que eles estejam contando sejam histórias boas e façam jus a essa sequência. Se eu gosto do personagem, eu vou querer revê-lo, mas eu não vou querer rever ele a troco de nada. Eu vou querer rever esses personagens em uma história boa. E se não for pra ser uma história tão boa quanto a original, não precisa fazer, porque eu vou, no final das contas, preferir ficar com a história original. É uma sessão até que meio que se repete esse ano, porque eu senti algo muito parecido com Divertidamente 2, que eu gostei mais do que eu gostei de Moana, mas ainda assim é um filme bem aquém do original, enquanto a gente tem, por exemplo, a DreamWorks fazendo um filme novo, né, uma franquia nova, com um robô selvagem, que é lindíssimo, um grande filme de animação, um dos melhores filmes de animação do ano, e que, por exemplo, fica muito à frente, tanto de Divertidamente quanto de Moana 2. Mas é isso, se você já assistiu Moana 2, comenta aqui embaixo o que você achou. Valeu, falou e até mais.